Mas eu vou guardar essas duas questões para já, para te perguntar primeiro que os deputados e senadores do Rio de Janeiro já começaram a discutir um pedido de intervenção federal na segurança do Estado. Como seria isso exatamente e como é que isso reflete no governador, por exemplo, que ao mesmo tempo vai ter de assumir, olha, não fomos capazes, né, de dar conta, precisamos de uma intervenção federal. Nessa coletiva há pouco, Elisa, a gente viu o governador negando essa possibilidade de uma intervenção federal o tempo todo, mas no bastidor a conversa existe. O governador Cláudio Castro não está nos seus melhores dias, na sua popularidade, inclusive, interna. Para que a gente tenha noção do contexto em que o cenário ali de tragédia que aconteceu, de crime, enfim, de absurdo que a gente viu na Zona Oeste do Rio de Janeiro ontem, em que contexto que ele se dá? Ele se dá no momento em que o Cláudio Castro está com seu quarto secretário de Polícia Civil, que recém assumiu agora o comando da Polícia Civil, depois que o antecessor dele ficou 15 dias no cargo. O governador não tem força política mais para poder bancar as suas escolhas. Colocou um secretário de Polícia Civil. É o quarto? É o quarto. E o primeiro de todos eles chegou a ser preso no ano passado. Então, é um momento em que o governador está tentando empacotar um discurso, mas a situação é muito grave. Ontem eu conversei com alguns deputados aliados do governador, eu conversei com deputados bolsonaristas, com deputados que são apoiadores do governo Lula e consegui perceber duas coisas, Elisa. Primeiro, um estado de letargia na classe política do Rio de Janeiro. Isso dá para falar de uma maneira geral, porque são muitos deputados, né? A gente tem 46 deputados federais na Câmara, 3 senadores, mais 70 deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ontem, no meio desse caos, vários não estavam nem falando sobre isso, como se não fosse no estado deles, como se não fosse na cidade deles. É uma certa letargia mesmo que foi perceptível à esquerda e à direita do espectro político. Eu até te perguntar se poderia ser por algum posicionamento político, não vou citar para não levantar aqui. Não, mas dos dois lados. Dos dois lados. Uma apatia. Apatia, uma sensação, e que passa para a população do Rio de Janeiro isso, de um certo abandono da classe política, claro. E um abandono e uma situação de para onde iremos recorrer diante de um cenário em que o governador estava nas redes sociais dizendo que o crime organizado que não tentasse ousar contra o estado do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo que ele estava fazendo essa postagem, em 2 horas a milícia parou a cidade. Então de fato um momento grave para a cidade do Rio de Janeiro, e a política me parece que não está acompanhando muito isso ainda. Mesmo assim, eu consegui conversar com alguns deputados que, por exemplo, me contaram que hoje vai ter uma reunião da bancada federal para que se discuta pelo menos uma pressão para que haja uma maior participação de uma intervenção federal, para uma intervenção federal eventualmente no Rio de Janeiro. Por exemplo, o deputado ultra-bolsonarista, que é o Otônio de Paula, que é um deputado do MDB, que tem pretensões políticas também, ele está encabeçando essa conversa, inclusive procurou gente do próprio governo do Cláudio Castro para poder ver se isso avança, se pelo menos a questão política faz o governo federal tomar uma atitude e o governo estadual mudar a sua perspectiva. Falei com o coordenador da bancada federal do Rio de Janeiro, o deputado Auro Ribeiro, que é do Solidariedade, apoiador do governo Lula, né, vice-líder do governo Lula, e ele me disse que é importante que o governo federal discuta necessariamente a participação da Marinha, da Aeronáutica e do Exército Brasileiro na atuação no governo ali no Rio de Janeiro, porque sozinho o Estado do Rio não dá mais conta. O problema, como Castro colocou na coletiva de hoje, e o Lula falou na live de agora há pouco, o problema não é só do Rio, é um problema nacional. Mas diante disso tudo, Elisa, muitas reuniões virão ainda. Tem reunião dos integrantes do governo do Estado com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal também. Tem encontro marcado do Cláudio Castro com o Ministério da Defesa. Enquanto isso, a gente tem aí 20 escolas na Zona Oeste fechadas, um sistema de transporte público que já é super complicado num dia normal, que hoje também passa por grandes dificuldades, e a população no Rio de Janeiro sem saber exatamente para onde correr.